Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Johnson enxugou o suor da testa com as mãos pretas de graxa e óleo, enquanto sua filha Lily brincava na calçada, observando à distância. Desde que o marido a abandonara 3 anos antes, Clara tinha que dar conta de tudo sozinha, seu emprego em uma pequena oficina mecânica no lado sul de Chicago, as contas que se acumulavam e, acima de tudo, o frágil sonho de poder dar uma vida melhor a Lily. Naquela manhã, o vento frio sacudia a porta da oficina e o motor de um carro de luxo rugia na rua. Clara olhou para cima e viu um grande sedã preto parar em frente à oficina. O homem que saiu parecia estar com pressa, vestido com um terno impecável e usando óculos escuros, apesar do céu nublado. Seu nome era Alexander Whitmore, um bilionário discreto conhecido por seus enormes investimentos em tecnologia e imóveis, mas quase nunca visto em público. O coração de Clara acelerou um pouco. Ela sabia que nunca havia consertado um carro desse valor, mas o olhar de Alexander demonstrava uma mistura de preocupação e confiança. Ele explicou que havia sofrido um pequeno acidente e que o carro não pegava. Clara, profissional e acostumada a desafios, concordou imediatamente. Enquanto ela examinava o motor, Alexander inclinou-se ligeiramente para frente e notou algo em seu dedo, um anel de prata simples desgastado pelo tempo, com uma pequena lasca de pedra. Ele franziu levemente a testa, intrigado por essa mistura de simplicidade e dignidade. Clara, por sua vez, não fazia ideia do significado daquele momento, da curiosidade silenciosa que acabará de despertar em um homem acostumado ao luxo, ao poder e à perfeição. Para Clara, era apenas mais um dia de trabalho árduo. Para Alexander, era o início de um encontro inesperado que perturbaria sua rotina, suas certezas e talvez até mesmo seu coração. O motor finalmente ronronou. Clara ergueu a cabeça, limpando as mãos. Alexander ofereceu um sorriso raro e sincero, e por um instante, o mundo exterior desapareceu, deixando apenas aquele encontro improvável entre duas vidas que pareciam diametralmente opostas, exceto por uma faísca invisível que nenhum dos dois conseguia ignorar. O motor do sedã preto vibrava suavemente sob as mãos experientes de Clara. Alexander Whitmore observava seu trabalho, impressionado com sua concentração e compostura. Ele não estava acostumado a ver alguém lidar com tanta pressão com tanta frieza. Você é bastante talentoso, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Clara deu de ombros com um sorriso cansado, mas afetuoso, no rosto. Obrigado. Passei a minha vida consertando o que os outros quebram. Alexandre aproximou-se, intrigado com o anel em seu dedo. Este anel, ele tem uma história, não é? Perguntou ele, com uma voz suave, mas penetrante. Clara corou levemente e baixou os olhos. É apenas uma lembrança da minha mãe. Nada de especial. Mas Alexander pressentia que havia algo mais. Ele estava acostumado a ler nas entrelinhas, a detectar o que as pessoas queriam esconder. E pela primeira vez em anos teve a sensação de que aquela mulher, simples porém forte, guardava um segredo que ele queria desvendar. Assim que Clara terminou os últimos ajustes, Alexander pegou sua carteira e lhe entregou um cheque. Para o trabalho, obviamente, disse ele. Clara balançou a cabeça, envergonhada. Não, eu não posso aceitar tanto. Foi apenas um pequeno reparo. Alexandre sorriu, ligeiramente divertido. Eu nunca uso a palavra pequeno, quando se trata do que você faz. Você acabou de salvar meu dia, talvez até minha semana. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo em seu olhar que ia além da gratidão ou da simples cortesia. Ela hesitou por um instante, consciente de que aquele encontro provavelmente iria além de um simples conserto de carro. Então, ao devolver-lhe as chaves, Alexander fez um gesto que ela jamais esqueceria. Clara, se você precisar de alguma coisa ou se quiser, sei lá, uma ajudinha, é só me ligar. Ela pegou as chaves com o coração disparado e, por um instante, o mundo ao redor pareceu parar. Clara Johnson, mãe solteira e mecânica, acabará de cruzar o caminho de Alexander Whitmore, um bilionário acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida. E nenhum dos dois imaginava que esse simples encontro desencadearia uma série de eventos onde dinheiro, poder e segredos pessoais colidiriam, mudando suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Clara estava de volta ao estúdio, mas sua mente continuava obcecada com o encontro do dia anterior. Lily perguntou por que ela estava sorrindo sozinha, e Clara simplesmente deu de ombros, tentando se livrar da estranha sensação de que algo novo e inesperado havia acabado de entrar em sua vida. Entretanto, Alexander Whitmore não conseguia esquecê-la.
Ele não parava de pensar no anel em seu dedo, simples porém precioso, um objeto que parecia carregar uma história carregada de significado. Ele se lembrava do olhar dela, a mistura de força e fragilidade, e de uma dignidade que não se comprava nem mesmo com milhões. Mais tarde naquele dia, Clara recebeu uma ligação inesperada. Uma voz grave e autoritária falou: Clara Johnson, este é Alexander Whitmore. Gostaria de conhecê-la. Clara sentiu o coração acelerar. Ela não estava acostumada com esse tipo de atenção, especialmente vinda de um bilionário. Hesitou por um instante, pensando nas contas em Lily, em tudo que tinha a perder se deixasse levar por esse mundo que não era seu. Mas algo na voz de Alexander a convenceu. Aquilo não era apenas um capricho. Ela aceitou e pouco depois se viu no luxuoso escritório de Alexander, cercada por paredes de vidro e telas de alta tecnologia. Tudo parecia irreal, como se ela tivesse entrado em outro mundo. Alexander a cumprimentou com um sorriso caloroso, porém sério. Eu sei que é muito pedir, mas ele começou hesitante. Preciso de alguém em quem confio para me ajudar com um projeto muito delicado. E ontem vi algo em você, algo que não posso ignorar. Clara olhou para ele com desconfiança. Eu sou apenas um mecânico. Não sei se consigo. Não são apenas suas habilidades técnicas que eu quero, ele interrompeu. É a sua integridade. Sua coragem. A maneira como você enfrenta as dificuldades. Então Alexander baixou os olhos para a mão dela e fitou o anel. Clara compreendeu que seu segredo, aquele que ela pensava estar enterrado a 7 chaves, acabará de ser descoberto. Este anel, disse ele suavemente, significa alguma coisa, não é? Clara sentiu um nó na garganta. Hesitou, mas finalmente sussurrou. Pertencia ao meu noivo, antes de ele desaparecer. Ele era importante para mim. Alexander sorriu levemente, mas seus olhos revelavam intensa curiosidade. Ele ainda não sabia que aquela simples joia se tornaria a chave para todos os perigos e revelações que surgiriam na vida de Clara. Uma aliança inesperada acabará de ser forjada, entrelaçando segredos, poder e destino, e nenhum dos dois poderia prever a magnitude das consequências. Poucos dias após o encontro no escritório luxuoso, Clara não podia mais ignorar que sua vida estava começando a mudar drasticamente. As ligações misteriosas e as mensagens anônimas em seu telefone a lembravam de que alguém sabia a história de seu anel, e portanto, de uma parte de seu passado. Alexandre, por sua vez, havia iniciado uma investigação discreta. Ele queria entender a origem daquele anel, porque era tão importante e, sobretudo, porque o passado de Clara parecia atrair perigos invisíveis, mas muito reais. Certa noite, enquanto Clara voltava da oficina com Lily, uma figura mascarada surgiu das sombras. Clara mal teve tempo de empurrar a filha para trás de si antes que o homem tentasse roubar sua bolsa. Na luta, Clara sentiu uma onda de fúria dentro de si, uma força que desconhecia. Ela golpeou o agressor com uma ferramenta que encontrou por acaso em sua bolsa e conseguiu fazê-lo fugir. Tremendo, ela chamou por Alexandre. Sua voz era firme, apesar do medo. Alexander, acho que alguém está tentando me intimidar. Algumas horas depois, Alexander chegou à oficina. Observou os sinais de luta, as ferramentas reviradas e então o olhar de Clara, cheio de determinação e raiva. Eles sabem sobre você, murmurou ele. Mas não se preocupe, eu vou te proteger. Então ele tirou um pequeno estojo do bolso e o colocou na frente de Clara. Dentro havia uma réplica exata do anel dela. Acredito que este anel não é apenas uma lembrança. É uma chave. Uma chave para algo muito maior do que nós dois. Clara sentiu a respiração falhar. Uma chave? Como assim? Perguntou ela. Alexandre aproximou-se, com os olhos brilhando com uma intensidade incomum. Há pessoas que querem este anel. Ou melhor, o que ele representa. Seu passado, Clara, é mais perigoso do que você imagina. Naquele exato momento, um estrondo metálico soou atrás deles. As cortinas da oficina foram abruptamente levantadas. Um carro acabará de acelerar e vários homens de terno saíram dele, com ar determinado e ameaçador. Clara sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela percebeu então que sua vida tranquila como mãe solteira havia acabado de desaparecer. O perigo era real, iminente, e o anel, aquela simples joia que ela considerara insignificante, havia se tornado o centro de uma conspiração cujo alcance ela ainda desconhecia. Alexandre colocou uma mão protetora em seu ombro. Clara, eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. E pela primeira vez ela sentiu que podia confiar nele. Juntos, eles teriam que enfrentar o que prometia ser o maior desafio de suas vidas. A oficina tremia com o bater das portas e os passos apressados dos homens de terno. Clara instintivamente se posicionou em frente a Lily.
enquanto Alexander discretamente sacou uma pequena pistola com silenciador que sempre carregava para sua segurança pessoal. Escutem com atenção, gritou ele com a voz firme mas controlada. Ninguém toca nesta família. Os homens pararam abruptamente, surpresos com a determinação do bilionário e a postura protetora de Clara. Mas um deles, mais ousado que os outros, tentou forçar a passagem. Clara, esquecendo todo o medo, pegou uma ferramenta e golpeou o homem em cheio. Ele caiu no chão. Entretanto, Alexandre aproximou-se de Clara e sussurrou. Eles querem um anel, mas não pelo metal ou pela pedra. É uma chave, um código, uma herança, algo que seu noivo lhe deixou e que você ainda não sabe. Clara sentiu o coração apertar. Todo o seu passado voltou à tona, e ela percebeu que havia sido protegida sem saber durante anos. Então, uma voz gélida ecoou pela oficina. Dê-nos o anel, ou sua filha pagará o preço. Clara olhou para Lily, que a observava com medo mas também com confiança. Ela respirou fundo. Nunca, disse ela com uma voz que ninguém imaginaria vir de uma simples mecânica. Alexander assentiu com a cabeça. Então teremos que jogar o jogo deles, mas à nossa maneira. Com um movimento rápido ele acionou um mecanismo secreto em seu relógio. As luzes da oficina se apagaram, mergulhando os homens na escuridão. Alarmes silenciosos soaram, e em segundos, a polícia local e seguranças particulares invadiram o local, subjugando os invasores. Clara sentiu uma onda de adrenalina e alívio ao mesmo tempo. Ela olhou para Alexander, com os olhos brilhando de gratidão e respeito. Obrigada, por tudo, murmurou ela. Alexander sorriu, um sorriso raro e sincero. Não, Clara. Obrigado. Você tem mais coragem do que qualquer pessoa que eu já conheci. Então, num gesto inesperado, ele pegou a mão de Clara e ficou olhando fixamente para o anel. Este anel não é apenas uma lembrança. É um símbolo da sua herança, daquilo que você superou e daquilo que você merece. E se você quiser, eu quero estar ao seu lado para ajudá-lo a proteger aquilo que você ama. Clara sentiu suas emoções explodirem. Depois de tanta dificuldade, medo e solidão, alguém finalmente reconheceu seu verdadeiro valor. Ela sentiu lentamente, aceitando a proteção, a aliança e talvez algo mais. Ao amanhecer em Chicago, Clara percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ela não estava mais sozinha e seu passado, presente e futuro agora estavam ligados a Alexander, em um mundo onde riqueza, poder e amor se entrelaçavam para criar um destino que ela jamais poderia ter imaginado. O perigo havia desaparecido, mas a vida estava apenas começando.